A gente acabou de sair da coletiva do Fernando Diniz, na verdade vocês estão vendo isso daqui no domingo. A coletiva acabou não podendo ser ao vivo, tem um problema ali, alguém desligou uma tomada que não era para desligar, e a coletiva acabou precisando ser gravada, fazendo com que inclusive uma das respostas não tivesse saído no vídeo. Uma das perguntas que eu fiz ao Diniz, acabou que a resposta dele que era sobre o Wagner Mancini. Cobertura direto aqui do estádio do América, aqui em Belo Horizonte, olhando aquela tradicional vídeo de dentro do gramado quando é possível. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. A gente tem feito todas as coberturas, todas as possíveis, né? Fora de casa, também algumas que nem são tão possíveis a gente faz também. Dá trabalho, cansa, mas é um conteúdo que eu gosto de fazer e que eu acho que vocês também curtem com essa cobertura aqui fora de casa também. Bem, vamos às palavras do Diniz. Tentei falar com alguns jogadores, mas como o jogo foi 4h30, a programação deles, 4 horas aliás, a programação deles estava muito apertada, porque eles ainda iam para o hotel jantar para depois pegar um voo que, se eu não me engano, partia às 9 e pouquinho. Então acabava que estava bem apertada, partia às 10 e pouquinho. 10 horas, alguma coisa assim. Então estava muito apertado o horário. Acabou que quando eu cheguei aqui, todos eles já estavam no ônibus, né? Eu faço minha live pós-jogo. Todos eles já estavam no ônibus. Isso acabou se tornando impossível de falar com os jogadores. Mas falamos com o Diniz. Perdão, né? Mas como só tinha 2 repórteres, só tinha eu e um repórter aqui de BH. Do Rio de Janeiro só tinha eu, né? Curiosamente o nome dele também é Gabriel. Podemos fazer 2 perguntas. Eu, na verdade, fiz 3, que eu meti aquela 2 em uma. Então dá pra gente conferir a coletiva quase que por inteira aqui, as respostas do Diniz. Eu vou começar por uma simples, que é: Cano é batedor de pênalti? O Diniz, eu não ia fazer essa pergunta, sendo bem sincero, mas que todo mundo esteja falando, etc, eu não iria fazer. O Gabriel Duarte foi o que fez. Por que eu não iria fazer? Porque eu sabia que o Diniz ia escorregar, ia pra um lado, ia pro outro, e ia falar isso aí que ele falou. Eu estou dentro do avião e tô editando agora esse aviso na hora da decolagem, inclusive, para poder colocar um aviso aqui para vocês. A Flu TV teve um problema com a imagem, como eu falei, da coletiva, e por isso não teve lá. Eu gravei o áudio, e o áudio que tá indo aí é o meu áudio com uma foto para poder ilustrar. Beleza? Por isso que não tem imagem da coletiva. Na verdade, a gente tem 3 possíveis batedores: o Ganso, o Arias e o Cano. E mais ou menos nessa ordem. Por algum motivo, o Cano estava treinando mais esses dias, treinou muito pênalti, e no fundo assim, ele fez o pênalti no rebote, mas comigo, contando que ele conseguiu fazer o gol, ele estava com 100% de aproveitamento, tinha feito todos os gols. E é um cara acostumado a bater pênalti e a marcar todos. Então, desses 3, diferente lá do que aconteceu com o Nelson Calegari, são 3 possíveis batedores. O Lima também bate muito bem, pênalti, poderia bater também. Mas é uma coisa que ali no campo, eles que decidiram, de tanto ter batido o Ganso como o Cano. Era óbvio que o Diniz ia responder isso, de que tinha vários. Então, assim, eu, por acompanhar todas as coletivas do Diniz, tem algumas coisas que eu já não pergunto, porque eu sei que a resposta, ele vai dar uma resposta assim. Tipo, ele confia no Cano, tem vários batedores, e enfim, e é isso. O Cano estava confiante, bate, não tem muito ar de novidade, não. Por isso que eu acabei não perguntando. Mas ainda bem que o Gabriel perguntou, né? Porque também ficar sem a pergunta também era algo ruim, né? Passando por um outro tema, eu perguntei a ele sobre a questão da mudança no intervalo. Na verdade, o Gabriel Duarte também pergunta sobre os 2 tempos distintos. Eu nem acho que foram tão distintos assim. Acho que o segundo tempo é muito condicionado pelo gol cedo e etc. Mas pergunta e o Diniz dá a resposta dele. Eu vou emendar a resposta do Gabriel, da pergunta que ele faz, né, do Gabriel Duarte, sobre essa questão dos 2 tempos distintos, etc., na resposta que ele dá para a minha pergunta, que é sobre o Lelê e o Gabriel Pirani. Eu pedi para ele analisar individualmente esses 2 jogadores, porque foi justamente a mudança que acontece no intervalo, e dentro dessa mudança acaba resultando num ponto de fala do Diniz ali sobre especificamente os erros que o Gabriel Pirani cometeu no primeiro tempo e o quanto isso abalou a confiança. O Diniz acha que 2 coisas foram determinantes ali no primeiro tempo, pela forma como eu entendi. Primeiro, um erro do Germancano naquele outro gol lá, em que ele erra um passe na saída de bola e aquilo mina a confiança.
E é interessante que depois, numa outra resposta, depois da resposta do Diniz eu comento isso. E o outro erro que também é determinante é que o jogo ter ficado muito físico e esse jogo pro Gabriel Pirani não era mais tão interessante. Vê as duas respostas do Diniz e eu volto comentando. No começo do jogo a gente começou bem, a gente tinha uma estratégia de variar o jogo longo. A gente logo no primeiro minuto já teve uma chance clara do Pirani. Aí depois a gente foi sair uma bola por dentro com o Cano, uma bola limpa que entrou no Cano, aí o passe, eu acho que aquilo tirou um pouco da confiança do time, porque a gente sabia que o América ia exercer uma pressão muito forte. E a gente foi se adaptando ao jogo e no primeiro tempo a gente já começou a jogar um pouco mais com bola longa. Aí no segundo tempo a gente corrigiu, o jogo estava pedindo outro tipo de abordagem, a gente colocou o Lelê, era mais a entrada do Lelê, para poder, junto com o João Kennedy e com o Cano, para fazer um jogo de posse, mas um pouquinho mais verticalizado, com sustentação na frente, e encaixou super bem. A gente conseguiu fazer 3 gols, tivemos um pênalti e mais umas 3 chances claras para marcar. Então, no segundo tempo, excelente. Então, o Pirani, eu acho que no começo do jogo ele começou bem, teve bem no comecinho, aí o jogo foi ficando muito físico, a gente estava com dificuldade para fazer as aproximações que a gente tinha treinado para fazer. E a partir do momento que o jogo ficou muito físico, para o Pirani o jogo deixa de ser interessante. É um jogador muito leve, um jogador de muito toque. Ele teve alguns erros que, na minha análise, estava muito perto do acerto. Então era quase acertava, mas errava. Tomava uma carga e perdia um pouco de equilíbrio, um pouco do domínio e acabava perdendo a bola. Mas na dinâmica do jogo ele não fez uma partida ruim. A partida que o que ele errou foi muito essa questão do contato e ele foi sentindo um pouco, aí acaba errando e vai perdendo um pouco de confiança. Que foi o contrário do Lelê, que já é um jogador que tem uma capacidade de sustentar um jogo físico muito grande, um jogador de velocidade e é um cara de finalização. Então a partida do Lelê hoje foi um tempo assim, excelente, principalmente os 30, 35 primeiros minutos do segundo tempo. Depois até ele achei que cansou um pouco, de tanto aquele sprint que ele deu, de tanta sustentação, tanto ele como o João Kennedy, que o João Kennedy também eles têm características um pouco que se assemelham. São jogadores de força, de velocidade, cara que são artilheiros, mas que tem boa técnica. Então acho que a aquisição do Lelê vai nos ajudar muito, assim como o Pirani. A pergunta para o Diniz é sobre poupar. Na verdade eu faço duas em uma. E é sobre poupar e é sobre Wagner Mancini. Ele esquece de responder sobre Wagner Mancini e quando ele vai me responder, já tinha parado de gravar a coletiva. Então até o que o Diniz diz é o seguinte, Diniz diz sobre o Wagner Mancini, ser uma estratégia que de repente pegou ele de surpresa e tal, ele diz que era algo que eles já esperavam, eles já tinham treinado, eles sabiam que o Wagner Mancini ia vir muito para cima deles, ia vir pressionando cedo, tanto que eles treinaram bastante isso, só que aí é onde ele atribui a questão da mudança, né, do erro do passe no início do jogo, a confiança minada ter sido um dos problemas para poder dificultar. E aí é onde a gente vai ver muitos erros de Vitor Mendes, muitos erros do Pirani, muitos erros na saída de bola do Fluminense, né, erros do Alexander inclusive. Mas eu fiz uma pergunta para ele, ele respondeu na coletiva na Flu TV também, né? Ele respondeu sobre a questão de poupar. Ele poupa, ele não poupa, ele coloca, ele não coloca, ele vai poupar time inteiro, ele não vai poupar time inteiro, o Diniz vai poupar, não vai poupar. A palavra está com o Diniz, inclusive fazendo uma revelação boa. Quer dizer, não boa, né? É ruim, mas uma revelação chamativa de que o John Ares sentiu um incômodo essa semana e ele queria jogar. O pessoal que não deixou. Não, pode acontecer, não é uma coisa que pode acontecer como pode não acontecer. Eu acho que nesse momento da temporada, e com as viagens e jogadores ainda se adaptando, no caso do próprio Felipe Melo, Marcelo, que já tinham dobrado 3 partidas, eram 2 substituições na cabeça muito clara para essa viagem. Várias, teve um incômodo ontem, que teria jogado, não foi nada assim, ele até queria jogar, a gente que por precaução resolveu poupá-lo. O Keno também estava um pouco mais desgastado, então a gente foi respeitando aquilo que os jogadores estavam sentindo. E a gente tem jogador para jogar, jogador com boa qualidade em todos os sentidos, física, técnica e tática. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai. No fundo, está sendo bom isso, porque o time está ganhando entrosamento, mais jogadores podendo jogar. Está acontecendo uma coisa que, se eu não me engano, você fez um questionamento desse lá no Carioca, você não bota 4, 5,
5, para não trocar todo mundo, a gente estava trocando o time todo. A gente está fazendo isso agora, assim, vendo a necessidade de trocar jogadores, porque cada um tem uma especificidade. Não dá para eu tratar o Felipe Melo como eu trato o André. Não é possível. Nem o Marcelo como eu trato o Alexandre, né? Agora, assim, também nada impede que daqui para frente o ser humano ele é incrível nesse sentido. Né? Os jogadores vão se adaptando e a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Por isso que eu não posso ficar fazendo afirmações de que vai ser assim ou vai ser assim. Eu vou procurar sempre botar o melhor time para o próximo jogo e ter uma coerência da sequência que tem a temporada. Ok, gente, obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Eu tô só do Wagner, né? Do Wagner Mancini. Você surpreendeu. Não foi surpresa. Tanto é que a gente, se você perceber que o primeiro lance do jogo a gente já sabia que ia ser uma pressão mais alta, a gente tinha uma bola mais longa, e a gente ia fazer uma variação do nosso jogo. E eu acho que aquele lance do Cano o time deu um decréscimo de confiança e a gente não podia titular para fazer um jogo de aproximação, para sair de uma maneira mais curta e comprimir e atacar espaço depois. Aí a gente se adaptou no jogo conforme o jogo pediu, acho que a adaptação foi muito bem feita no segundo tempo. Obrigado, gente. Agora sim. E é isso, encerrando daqui do Horto. Nesse domingo eu tô voltando pra casa, deve ter live aí do Canal 20, vou ver com o Fio certinho pra gente combinar o horário. Mas encerrada a cobertura aqui no Independência, primeiro jogo da Série A, ganhamos todas as estreias. Eu só não estava na estreia do Carioca, lá em Volta Redonda contra o Resende, mas ganhamos a estreia aqui, eu estava, ganhamos a estreia contra o Sporting Cristal em Lima, eu estava, ganhamos a estreia contra o Paysandu no Maracanã, e eu estava. E, adivinha só, terça-feira, onde é que eu vou estar contra os Strongest? No Maracanã. Atlético Paranaense sábado, onde é que eu vou estar? No Maracanã. E na outra semana, contra o Paysandu, eu não sei ainda se eu vou pra Belém ou não. Tamo junto, muito obrigado, valeu pela moral de sempre, até a próxima, valeu.